tempo é curto, por Thomas Watson, um sermão pregado em 2 de julho de 1676, no funeral do pastor John Wells. Mas isto eu digo, os irmãos, o tempo é curto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. O abençoado apóstolo nestas palavras nos mostra qual é a nossa posição no mundo e quais são todos os nossos prazeres seculares. Eles são curtos e transitórios, mas isto eu digo, os irmãos, o tempo é curto. O texto é composto por duas partes. Primeiro, um endereço gentil, que é os irmãos. Segundo, uma admoestação oportuna. O tempo é curto. O abençoado apóstolo nessas palavras nos mostra que, primeiro, um endereço gentil, que é os irmãos. Os santos de Deus são irmãos, eles são cimentados com o sangue de Cristo. Então, não haja contenda entre eles, visto que são irmãos. Gênesis 13:8. Os crentes são regenerados pelo mesmo Espírito. Eles chupam os mesmos seios, as promessas, e usam a mesma vestimenta, a mesa do Senhor, e participam da mesma glória, a herança na luz. Colossenses 1:12. Eles não deveriam se amar. Não deve haver contenda entre o povo de Deus, mas sobre quem amaria mais. Satanás fomenta a discórdia e se aquece no fogo das paixões dos homens. Se ele não pode separar os membros espirituais de sua cabeça, ele se esforçará para fazê-lo ferir um contra os outros. Cabeça, ele se esforça para ferir uns contra os outros. Se ele não puder afastar os santos do céu, ele se esforçará para fazê-lo lutar uns contra os outros ao longo do caminho. Foi mal para os pastores de Abraão e de Ló lutarem entre si quando o cananeu estava na terra. Gênesis 13:7. É um mau momento para os caminheiros lutarem quando o inimigo está cavando um buraco no fundo do navio. Tome cuidado para que o inimigo papista não entre em suas brechas, que os cristãos se lembrem de que são irmãos. A unidade entre os irmãos assemelha-se à harmonia entre os anjos. Salmos 133, verso 1-3. Eis como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, como o orvalho do Hermon. É comparado a unguento porque é doce comparado ao orvalho. Atos 4:32. Oremos para que esse lema de ouro seja escrito nas igrejas: um só coração e um só caminho. Jeremias 32, verso 39. Que lugar abençoado será o céu, onde nossa luz será clara, onde nosso amor será perfeito e nossa alegria será completa. Segundo, uma demonstração oportuna. O tempo é curto. Esta palavra tempo tornarei mais estritamente como o tempo e o período da vida do homem. O tempo é curto. As diversas instâncias da mortalidade podem servir como muitos comentários sobre o texto. A palavra grega para curto alude a marinheiros que enrolam suas velas e trazem para uma bússola estreita quando o navio se aproxima do porto. Embora as velas da vida dos homens fossem maiores nos tempos dos patriarcas, agora Deus está dobrando essas velas em uma bússola mais estreita. O tempo é curto. A Escritura frequentemente afirma a brevidade e transitoriedade da vida do homem. Salmos 89:47. Lembre-se do qual o tempo é curto. Salmo 39, verso 5 diz: Eis que fizeste os meus dias como a largura de uma mão. Jó usou 3 metáforas elegantes para expor a brevidade da vida do homem. Jó capítulo 9, verso 25-26. Minha vida passa mais veloz do que um corredor. Desaparece como um barro veloz, como a águia que se lança sobre sua presa. Se olhássemos para a terra, a vida do homem é como um corredor veloz. Se olharmos para o mar, é como um navio veloz. Se olharmos para o ar, é como uma águia voando. A vida é comparada a uma nuvem. Jó 7:9. Uma nuvem é um vapor puxado por o sol para a região central do ar. Quando essa nuvem atinge em sua proporção total, ela logo se dispersa e é levada pelo vento. A vida se reúne como uma nuvem cada vez maior, mas de repente é dissipada pela morte. Nossa vida é apenas um sopro, menos ainda. Salmo capítulo 39, verso 5. Minha vida não é mais do que uma largura de minha mão. Uma vida inteira é apenas um momento para você. A existência humana é apenas um sopro. Há apenas um intervalo entre o berço e a sepultura. Salomão disse: há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3:2. Mas não menciona o tempo de vida, como se fosse tão curto que não levasse a pena falar. Pergunta: em que sentido o tempo de vida é curto?
Resposta: é curto em relação à incerteza. Pode expirar instantaneamente. Nosso tempo é curto por causa da incerteza. Ezequiel capítulo... É verdade, tinha um contrato de 15 anos selado, Isaías 38:5, mas não temos tal contrato selado para nós. A morte pode estar dentro de um dia de marcha. Há tantas baixas que é de admirar se o fio tenue de nossa vida não é cortado por uma morte permátua. Você não viu uma virgem no mesmo dia vestida com seu traje de noite e seu lençol? O tempo é curto no que diz respeito ao seu aperfeiçoamento, se considerássemos o tempo que é bem gasto. Então, o tempo é de fato levado a uma bússola estreita. Grande parte do nosso tempo está impossuído. Tire de nossa vida todo o tempo de comer, beber e dormir, além de penitências ociosas. E então, quão curto é o nosso tempo, quão pouco é o tempo que podemos verdadeiramente dizer: desta vez eu vivi. Oh, quão pouco é o tempo gasto com Deus. O tempo mal empregado não é o tempo vivido, mas tempo perdido. O tempo é curto comparado com a eternidade. Não há telescópio que possa ver até o fim da eternidade. A eternidade é um dia que não tem sol. É um círculo sem coração nem fim. A eternidade é uma soma que nunca pode ser numerada, uma linha que nunca pode ser medida. Calcule tantos milhões de anos quanto minutos desde a criação, e eles permanecem como cifras na eternidade. As tensões mais elevadas da retórica não podem alcançar a eternidade. É um mar sem fundo, nem margens. O tempo pode ser comparado a um pedaço de terra na feroz do grande oceano. O tempo é um ponto deste lado da eternidade. Que pequena marcha disso é a vida do homem. Assim você vê neste sentido que o tempo é curto. Não demorará muito para que o cordão de prata seja solto e o arco de ouro quebrado. Eclesiastes 12:6. O tempo segue em ritmo acelerado. Os poetas pintavam o tempo com asas, porque voa muito rápido. Nos dias de Josué, quando o sol e a lua paravam, o tempo passava. No reinado de Ezequias, quando o sol retrocedeu 10 graus, o tempo avançou. Toda a nossa vida nada mais é do que uma passagem para a morte, onde não há como ficar pelo caminho ou diminuir o ritmo. Uso 1. Veja como a vida é uma coisa desprezível. O tempo é curto e sobre este pequeno fio do tempo paira o peso da eternidade. A vida é apenas uma cena curta representada aqui. É apenas um vapor ou sopro de vento. Tiago 4,14. A vida é feita de alguns minutos voantes. Oh, então, quão imprudentes são aqueles que coordenarão suas almas para salvar suas vidas. Seria imprudente quem, para preservar um contrato de arrependimento curto, perdesse sua herança. Quanto a que preserva esta curta vida, seguirão caminhos pecaminosos, desfrutarão e oprimirão e construirão uma propriedade, mas derrubarão suas almas. Muitos, para salvar suas peles, destruirão suas almas. É melhor suportar um golpe de nosso corpo ou propriedade do que sofrer danos em nossa preciosa alma. A alma é o homem do homem. A alma é a parte princessiosa coroada de razão. Ele carrega em si alguma ideia fraca ou semelhança de Deus. A alma é um rico diamante gastado em argila. Que loucura é salvar o barro e perder o diamante. Tibério, o imperador, por um copo de água perdeu seu reino. Uso 2. Exortação. Final 1. O tempo é tão incerto e curto, contemplaremos muitas vezes a brevidade da vida. As pernas nadam na água, mas o ouro afunda nela. Pessoas leves e emplumadas flutuam em vaidade, mas cristãos sérios mergulham profundamente nos pensamentos de sua morte. Deuteronômio capítulo 32 e 29 diz: ó, que eles fossem sábios, que eles considerassem seu último fim. O esquecimento do último fim torna a vida pecaminosa e a morte eficaz. As pessoas naturalmente se afastam do pensamento de morte. Amós 6:3. Eles afastaram dele o dia do mal. Quando são jovens, eles esperam dar vida ao florescimento de amaldiçoeira. Quando chega a velhice, eles esperam renovar suas forças como a águia, embora seus corpos estejam sujeitos à corrupção. E citam neles os sintomas da mortalidade. Surdez de audição é a morte rastejando nos ouvidos. Em escurecimento da visão é a morte rastejando pelos olhos. No entanto, eles são tão frenéticos que se convencem que uma vida longa. As doenças corporais são apenas os precursores da morte.
vão antes preparar um alojamento para a morte. Porque então os homens sonham em uma eternidade terrena? Salmos 49:11 diz: seus pensamentos interior é que suas casas permaneçam para sempre. Onde está o homem que contempla a brevidade do tempo, ou faz da morte alheia um espelho, no qual pode ver seu próprio rosto moribundo? Alguns podem dizer que esse discurso da brevidade do tempo é adequado para aqueles que estão mortalmente doentes, a quem os médicos cederam, mas quem está com saúde pode viver muitos anos. Embora seu sangue esteja fresco, em suas veias e seus ossos estejam cheios de medula, você não sabe quão curto pode ser o seu tempo. Eles não estavam doentes nem com medo de doença que disse: alma, relaxe, coma e beba e divirta-se. Mas naquela mesma noite, a morte encerrou sua vida. Lucas 12:20. Uma constituição forte não é garantia de uma vida longa. Pessoas com probabilidade suficiente de viver foram subitamente levadas por convulsões e derrames. Quão cedo pode a morte soar seu alarme? É retratado de Celácio que o primeiro que ele trouxe para a nova casa foi um lápide. Medite no transitoriedade e fragilidade da vida. Pense muitas vezes na sua lápide. Pergunta: que vantagem nos trará, pensando muitas vezes em nossa curta estada aqui? Resposta: a meditação sobre a falta de tempo esfriará o calor de nossa afeição pelo mundo. Esses objetos visíveis agradam à fantasia, mas não nos deleite tanto quanto nos iludem. De repente eles se foram de nós. As coisas mundanas são como uma bela imagem desenhada no gelo, que o sol derrete rapidamente. O tempo é curto, então por que devemos amar demais aquilo que não podemos manter por muito tempo? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31 diz: a moda, o cortejo do mundo passa. O tempo passa como um navio e todo vapor. Isso, pensando seriamente, mortificaria a cobiça. Paulo se considera pronto para saltar a âncora e partir. Seu amor pelo mundo já havia morrido. Gálatas capítulo 6, versículo 14. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem cobiçaria aquilo que não tem contentamento nem continuidade? Pedro teve a mesma visão em 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, sabendo que em breve devo deixar este meu tabernáculo. Entre os gregos, a cidade de Esparta teve um rei por um ano e então ele deveria depor sua coroa, o que fez com que todos se esforçassem para não ser reis. Porque deveríamos trabalhar tanto sobre o mundo como se fôssemos viver aqui para sempre? Que necessidade há de uma previsão longa se for um caminho curto? Se tivéssemos o suficiente para levar nossos encargos ao céu, isso deve bastar. Suponha que o contrato de arrependimento de um homem estivesse prestes a expirar. Se ele devesse começar a construir e plantar, ele não seria julgado tolo? Quando o nosso tempo é tão curto agora, seguir o mundo imoralmente, como se pudéssemos buscar a felicidade da terra que Deus amaldiçoou, é um grau de loucura. Em breve não teremos necessidade da terra, mas sim de sermos enterrados nela. Segunda resposta: a meditação sobre a falta de tempo deve ser um meio de nos humilhar. Agostinho chama a humildade de mães das graças. O bálsamo afunda no fundo da água. Um bom cristão afunda em humildade. E o que mais cedo pode derrubar as barreiras e estandarte do orgulho do que considerar que um breve estando caindo no pó, o sacerdote devia lançar as pernas das aves do lugar da cinza. Levítico 1:16. Da mesma forma, todas as suas pernas de honra devem em breve cair nas cinzas. Aquele que está vestido da mortalidade não deve estar vestido de humildade. Os pensamentos da sepultura devem enterrar nosso orgulho. Terceira resposta: a meditação sobre a falta de tempo apreciará nosso arrependimento. O arrependimento é tão necessário quanto o céu. Assim como a unidade e o calor natural preservam a vida, assim as lágrimas de arrependimento e um coração ardendo de amor preservam a alma. É natural de ao arrependimento. Dizemos como Ageu 1:2, ainda não chegou a hora, mas diz o texto, o tempo é curto. Nossa vida é uma vela que logo se apaga. Os pensamentos de incerteza e rapidez do tempo nos impediriam de adiar nosso arrependimento. Não há tempo para adiarmos. Observa-se das aves de Noruega, que voam mais rápido do que as aves de outros países, por instinto de natureza, sabendo que os dias naquele clima são muito curtos, se eles apressam mais para seus ninhos. A consideração da curta permanência aqui nos fará evitar atrasos e voar mais rápido para o céu, nas asas do arrependimento. Resposta número 4. A meditação sobre a brevidade do tempo nos daria um antídoto contra as tentações de Satanás. A tentação é a filha mais velha de Satanás, que a corteja. Satanás faz mais mal com suas artilharias do que com seus dardos.
Ele sabe como satisfazer sua tentação, pois o agricultor sabe que semente é adequada para tal solo. Satanás tentou Acã com uma cunha de ouro e Davi com beleza. É difícil manter as margens da graça contra o mal da tentação. Não conheço melhor remédio contra as solicitões e morte de Satanás do que este tento. O tempo é curto. O que Satanás, você me tenta a vaidade, quando eu vou desistir de minhas contas no julgamento? Estarei agora pecando quando amanhã eu puder estar morrendo. Cristão, quando Satanás coloca prazer pecaminoso diante de você, mostre-lhe uma caveira. Isso fará com que as tentações desapareçam. Quinta resposta. A consideração da brevidade de nossa permanência no mundo ajudaria a nossa temperança. Isso nos tornaria sóbrios e moderados no uso dos confortos mundanos. Pelo excesso, transformamos coisas lícitas em coisas pecaminosas. A abelha pode sugar um pouco de mel da flor, mas coloque-o em um barril de mel e ela se afoga. Podemos, como Jonathan, mergulhar a ponta do vara em mel, mas não enfiá-la muito longe. A carne, quando mimida, se rebela. O melhor preservativo contra a intemperança é este: o tempo é curto. Os egípcios, em seu grande banquete, costumavam trazer a imagem de um homem morto e dizer a seus convidados: olhem para isso e prossigam em seu banquete. Um excelente antídoto contra o excesso. José de Arimateia erigiu um sepulcro em seu jardim para temperar suas delícias flóridas com os pensamentos da morte. Sexta resposta. A meditação sobre a falta de tempo mitigaria muito nossa dor pela perda das relações queridas. É observável que quando o apóstolo disse: o tempo é curto, ele imediatamente acrescentou que aqueles que choram seja como se não chorassem. Sem dúvida, a perda de parentesco é dolorosa para a parte carnal. É como puxar um membro do corpo. Quando Deus nos atinge em nosso olho direito, choramos. É lícito dar razão à nossa dor. José chorou por seu pai morto, mas embora a verdadeira religião não elimine a dor, ela a elimina. Devemos chorar como se não chorássemos. O pecado de Raquel foi que ela recusou a ser consolada. Mateus 2:18. Se alguma coisa pode parar a questão da tristeza, pelo menos amenizá-la. É isso, o tempo é curto. Em breve teremos nossas perdas compassadas, desfrutaremos de nossas relações piedosas novamente no céu. Sétima resposta. A meditação sobre a falta de tempo nos faria valorizar muito a graça. O tempo é curto, mas a graça é para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: a unção que você recebe dele permanece em você. A graça é uma flor da eternidade, é uma semente imortal. 1 João 3:9. A graça não é destruída pela morte, mas transplaçada para um solo melhor. A graça não é arrependimento pela expirar-se em breve, mas uma herança vinculada para sempre. Aquele que tem a verdadeira graça não pode perdê-la mais do que os anjos que estão fixados em ordem celestial. A graça durará mais do que o tempo e correrá rapidamente a eternidade. Se o tempo é tão curto e alado, tome cuidado com o falso neste curto período. Para desperdiçar o tempo é o pior desperdício. Primeiro, preste atenção em gastar tempo de forma ilucrativa. Domiciano desperdiçou muito de seu tempo pegando moscas. Muitos vivem apenas para sobrecarregar o solo. Juízes 10:4 diz: Jair teve 30 filhos que andavam em 30 jumentos, e eles morreram. Portanto, pode-se dizer que tal pessoa nasceu no reinado de tal rei e possuía tal propriedade e morreu. Sua vida mal valia uma oração, ou sua morte valia uma lágrima. Uma pessoa ociosa é uma cifra no mundo, e Deus não escreve cifras no livro da vida. Muitos são como a madeira da videira, inúteis. Ezequiel 15:13. Os homens pagarão um alfinete para pendurar qualquer vaso nele. Muitos se assemelham aos lírios que não trabalham nem giram. Eles passam seu tempo como o imperador Calígula. Ele teve uma grande despesa para fornecer uma marinha, e quando isso aconteceu, ele enviou seus marinheiros ao mar para coletar coxas de bergigão, e assim eles voltaram para casa. Deus forneceu aos homens um tempo precioso, no qual eles podem desenvolver a salvação, e eles a empregam em todas as vaidades. Quem recompensa pode ser esperada quando não há trabalho feito. Quem é coroado como vencedor? Quem nunca luta? Mateus 25:30. Lançai o servo inútil nas trevas. Segundo,
Preste atenção em passar o tempo viciosamente. Muitos passam seu tempo curto bebendo, jogando e se prostituindo. Esaú perdeu a bênção enquanto caçava. Muitos perdem o céu enquanto caçam prazeres pecaminosos. O pecado é fervido a uma grande altura nesta era. Os homens consideram uma vergonha não ser vil. Eles estão mergulhados e feridos em maldade. Eles vivem no mundo para infectar os outros, como cocatriz com seu hálito envenena as ervas. Que terrível conta eles terão para dar, que não tem nada para mostrar a Deus a não ser os seus pecados. Se o tempo de vida é tão curto, vamos melhorá-lo. Efésios 5,16, resgatando o tempo. Se um homem tivesse apenas um curto período de tempo em uma fazenda, ele faria o melhor, melhorando dela e obteria uma colheita tão boa quanto pudesse antes de deixá-la. Os pensamentos de nossa curta estada aqui na Terra devem nos fazer melhorar este pequeno centímetro de tempo. Para que possamos fazer isso melhor, lembre-se de que somos responsáveis perante Deus pelo nosso tempo. Deus dirá: o que você fez com seu tempo? Se um mestre confia dinheiro e bens a seu mordomo, ele espera que ele dê contas do que ele fez com ele e como os empregou. Todos nós somos mordomos e Deus nos chamará para um acerto de contas e dirá: o que você fez com o talento do tempo que eu lhe confiei? Pergunta: como devemos melhorar este curto período de tempo? Resposta: em geral, o trabalho da salvação da mente, Filipenses 2:12. Aquele que acumula ouro ou prata é sábio para seus filhos, mas aquele que obtém a salvação é sábio para si mesmo. Especialmente melhore este curto período de tempo por um exame sério. Examine como está o caso entre Deus e suas almas, 2 Coríntios 13:5. Examine-se como Orives faz com seu ouro. O tempo é curto e se Deus dissesse esta noite: preste conta de sua mordomia. Conte com vocês mesmos sobre as suas dívidas. Suas dívidas estão pagas e seus pecados perdoados? Conte com vocês mesmos sobre fazer sua vontade. O tempo é curto, você pode morrer antes da noite. Você fez seu testamento, quer dizer, em um sentido espiritual, você entregou sua vontade a Deus e por voto solene selou a vontade. Eles são os mais aptos a entregar suas almas a Deus, que entregaram sua vontade a Ele. Chame-se a prestar contas sobre suas evidências para o céu. Suas evidências estão prontas? Seus desejos são suas evidências? Você deseja Cristo para si mesmo, como a beleza é amada por si mesmo? Nada pode saciar sua sede a não ser o sangue de Cristo. Seus desejos é acelerado em esforço? Este é um sinal abençoado. Por falta deste autoexame, muitos que são bem conhecidos dos outros são desconhecidos para eles mesmos. Eles não sabem para onde irão quando morrerem, ou para que costas eles navegarão para o inferno ou para o céu. Melhore este curto período de tempo aproveitando todas as estações e oportunidades para suas almas. O marinheiro escolhe a estação mais apta e se lança ao mar enquanto o vento sopra. O tempo é curto e a oportunidade que é nata do tempo é mais curta ainda. Não deixe as estações da misericórdia passarem sem serem melhoradas. Enquanto o Espírito de Deus luta com você, alimente seus dores, sussurros e movimentos. Quando a pomba veio voando para as janelas da arca, Noé estendeu a mão e a puxou para dentro da arca. Então, quando o Espírito de Deus, esta pomba abençoada, vier até você, estranha-se o receba na arca de suas almas. Se você repelir o Espírito, ele pode recusar e se esforçar mais. As estações do Evangelho, embora sejam doces, são rápidas. Enquanto os ministros de Deus estão com você, faça uso deles. Zacarias 1:5. Os profetas, eles vivem para sempre? Seu tempo, em razão dos seus trabalhos, é quase tão longo quanto os outros. Lemos sobre lâmpadas dentro dos jarros em Juízes 7:16. Os ministros são lâmpadas, mas essas lâmpadas estão em jarros de barro, que logo se quebram. Embora os ministros carreguem a palavra da vida em suas bocas, ainda assim, eles carregam a morte em seus rostos. Melhore seus trabalhos enquanto você os tem. Eles anseiam por sua felicidade, e com tantos sinos tocariam em suas almas para Cristo. Melhore este curto período de tempo mantendo uma comunhão íntima com Deus. 1 João 1:3. Nossa comunhão é com o Pai. Esta doce comunhão com Deus é mantida pela santa meditação. Gênesis 24:63. Isaac saiu para meditar no campo à noite. A meditação cimenta as verdades divinas na mente. Ele une Deus e a alma. A meditação é o fole dos afetos.
dá uma visão e um gosto de glória invisível. Salmo 104:34. A minha meditação nele será doce. A comunhão com Deus é mantida pela oração. Dias de oração são dias de intercessão. Calígula colocou sua efigênia no Capitólio, sussurrando nos ouvidos de Júpiter. A oração sussurra nos ouvidos de Deus. É uma conversa secreta e uma conversa com Deus. Neste monte de oração, a alma tem muitas transfigurações doces. Melhor este curto período de tempo, fazendo todo o seu serviço que puder para Deus. A sabedoria pode ser aprendida de um inimigo. Satanás é mais feroz porque sabe de seu tempo é curto. Apocalipse 12:12. Agiríamos com mais vigor para Deus, visto que nosso tempo é curto. Nossas vidas devem ser como joias, embora pequenas em quantidade, mas grandes em valor. Paulo sabia que sua estada no mundo era curta, portanto, quão zeloso e ativo ele foi por Deus enquanto viveu. 1 Coríntios 15:10. Trabalhei muito mais do que todos eles. A desobediência de Paulo não se movia tão lentamente quanto o sol nos mostrando, mas quão rápida quanto o sol no céu. O tempo é curto, sejamos exaladores de Deus, vamos trazer glória a Deus em fazer o bem aos outros. Assim como as árvores aromáticas são seus preciosos olhos, também devemos estender nossas forças para o bem dos outros. Façamos o bem às suas almas e começamos os ignorantes, fortaleceremos os fracos e tragamos de volta os errantes. Um bom cristão é também um diamante quanto uma magnetina, um diamante brilhando em santidade e um imã para o seu atraente virtude em atrair os outros a Cristo. Façamos o bem ao seu próprio corpo. Muitos hoje dizem para suas tristezas: vocês são nossos companheiros. Deixe nossos dedos caírem com a mirra de liberdade. Hebreus 13:16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir o que você tem com os outros necessitados, pois tais sacrifícios agradam muito a Deus. Alimentemos os famintos, visitamos os nus e sejamos salvadores temporais para os outros. Pudéssemos assim melhorar nosso tempo, nossas vidas, embora curtas, seriam doces. Esta seria a maneira de espalhar um cheiro perfumado nas igrejas de Deus, como as laranjeiras que perfumam o ar onde crescem. Pudéssemos assim melhorar nosso tempo, poderíamos ter nossas consciências redigindo um certificado para nós, como em 2 Coríntios 1:12. Então não importa se o mundo censura, desde que a consciência absolva. Não importa quão cruzadas sejam as rodas, se o relógio bate corretamente. Pudéssemos assim melhorar nosso tempo, podíamos ter uma passagem fácil e alegre para fora do mundo. Este foi o consolo de Ezequias quando ele pensou que estava deitado em seu leito de morte. Rogo-te ao Senhor, lembra-te de como eu tenho feito o que é bom aos teus olhos. 2 Reis 20, versículo 3. Melhorar o teu tempo corretamente responde ao custo de Deus, acreditar a religião verdadeira e salvar a alma. Terceiro uso, que isso espalhe terror em todo o ímpio que exaure suas forças no pecado. Seu tempo é curto e então começa um inferno. Ele passa a vida em uma brincadeira. Ele apega o tamboril e a harpa e se alegra com o som do órgão. Jó 21:12. Mas o tempo está chegando em breve, quando toda a sua alegria cessará. Apocalipse 18:22. Nunca mais se ouvirá o som de música ali. Não, mais harpas, canções, flautas ou trombetas. Todas as coisas extravagantes que você tanto amava se foram. Os luxos e o esplendor que você tanto valorizava nunca mais serão seus. Eles se foram para sempre. Apocalipse 18:14. A sepultura enterra toda a alegria de um pecador. Quando o homem ímpio morre, o diabo recebe uma sorte inesperada. Satanás, na forma de Samuel, disse a Saul, 1 Samuel 28:19, você estará comigo amanhã. O pecador tem seus desejos hoje e pode estar com o diabo amanhã. Quem invejaria a honra ou o prazer dos ímpios? Devem pagar caro por isso. Eles têm um banquete curto, mas um longo acerto de contas. Por uma gota de alegria eles devem beber um mar de ira. E quem conhece o poder dessa ira? Berlamino disse que se um homem tivesse uma visão do inferno, seria o suficiente para deixar um bêbado sóbrio. O inferno é o epítome do tormento. O sacrifício do ciúme era não ter óleo nem incenso nele. Números 5:15.
No inferno não há óleo de misericórdia colocado nos tormentos dos ímpios para acalmá-los, nem há incenso de oração para aplacar a ira de Deus. Que os pecadores com o tempo quebrassem suas iniquidades. O que aconteceu com seu intelecto se pecarem tanto na razão quanto na consciência? O tempo da vida é curto, mas os tormentos do inferno são prolongados. Apocalipse 14:11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Uso 4. Aqui está um lado leve do texto para os piedosos. Eles possam estar felizes de que seu tempo aqui seja curto. Eles não podem realmente viver, mas morrendo. Eis que há um mel na porta da vara. Sendo o tempo curto, seu tempo de pecado não pode ser longo. O pecado é um preso problemático. Romanos 7:24 diz que Paulo, aquela ave do paraíso, suspirou e gemeu sobre a corrupção. Um filho de Deus mistura pecado com seus deveres. Eles não podem escrever uma cópia da santidade sem borrar. Há uma parte de um coração regenerado que fica do lado de Satanás, mas tenha bom conforto. O tempo é curto. É apenas um curto período de tempo, cristãos, que vocês estarão combatendo um coração orgulhoso e incrédulo. O ano de lançamento está chegando. A morte faz com que os piedosos, como o anjo fez com Pedro, ela os fere e faz com que suas correntes de pecados caiam. A vida está cheia de problemas. Quão frágil é a humanidade, quão curta é a vida e quão cheia de problemas. Jó 14:1. Você também pode separar peso de chumbo como problemas da vida de um homem. Viemos ao mundo com clamor e saímos com gemido. Cada um tem seu jugo, e tudo bem que se não houver um prego nele. Embora a cruz seja pesada, temos apenas uma pequena maneira de carregá-la. A morte dará aos piedosos um mandado de facilidade. Jó 13:17. Lá na sepultura, os ímpios cessam de perturbar. Os piedosos não ficarão muito tempo fora do céu, enquanto os anjos abençoados veem as belezas orientais que brilham no rosto de Deus. Os crentes vivem longe da corte, presos no corpo. Ali eles preferem Deus do que desfrutá-lo, mas o tempo é curto, talvez alguns dias ou horas. Os santos estarão se consolando na luz do semblante de Deus. Eles deixarão seu travesseiro de espinhos e deixarão sua cabeça no seio de Cristo. A fé dá uma propriedade de Deus, a morte dá uma posse. As carroças e carruagens chegaram cacholeando ao velho Jacó, mas deveriam levá-lo até seu filho José. As rodas da carruagem da morte podem fazer barulho para um crente, mas é para levá-lo para a casa de seu pai. Neste paraíso de Deus, um cristão terá mais do que pode imaginar. Efésios 3:20. Ele pode imaginar: e se cada montanha fosse uma pérola, cada flor um rubi, cada areia do mar um diamante, todo o globo uma joia brilhante? Mas todos os pensamentos são muito baixos e anões para alcançar a glória das pirâmides celestes. A recompensa celestial, como disse Agostinho, excede a fé. E como o tempo é curto, um cristão estará no céu antes que ele perceba. Então, ele deve banhar sua alma naqueles prazeres perfumados do paraíso, que correm à mão direita de Deus para sempre. Eu terminei com o texto. Deixe-me falar sobre a ocasião. Estamos nos reunindo aqui para comemorar a morte de um eminente ministro desta cidade, Sr. John Wells. Lamento ser o autor desta cena triste, mas sendo solicitada por ele em sua vida, caso sobrevivesse, me dispus a fazer este último ofício de amor. Ultimamente tem havido uma grande mortalidade de ministros. Os homens do mundo não precisam ser tão ferozes contra os ministros de Deus. Eles não vão incomodá-los por muito tempo. Deus está tirando seus ministros tão rápido. É um pesário de muito mal. Elas teraria muito a queda de uma casa quando os pilares são removidos. Em relação a este reverendo irmão falecido, não é meu propósito usar elogios exagerados, apenas me dê permissão para espalhar algumas flores em seu caixão. Nosso digno amigo era dotado de erudição e valorabilidade de fala. Ele podia corretamente dividir a palavra como um obreiro que não precisa se envergonhar. Ele tinha selos para seu ministério. Alguns de seus ouvintes podem chamá-lo de o seu pai espiritual. Em relação à sua piedade, ele não era apenas um seguidor do que era bom, mas um líder. Ele disse pouco antes de sua morte que tinha certeza de que amava a Deus. Ele estava preso aos seus princípios. Embora ele seja pela morte uma estrela caída, ele não era uma estrela errante. Sua disposição não era traquícola, mas afável. Ele era um homem de fraqueza e cortesia.
Ele agradeceu e ganhou o afeto de muitos para ele. Quando a graça e a doçura da natureza se encontram, é como um diamante e um anel de ouro. Quanto à sua pregação, ele pregou de forma inteligível a capacidade de sua assembleia de ouvintes, porque ele tinha certeza de que um ministro nunca tocaria o coração de seus ouvintes se atirassem sobre suas cabeças. Os ministros devem ser estrelas para iluminar, não nuvens para obscurecer a verdade. A clareza é a graça da fala. Gregório Nazianzen pregava claramente aos ignorantes, mas era admirado pelos eruditos. Ele era consciencioso e meticuloso em seu trabalho. Preguiça em um ministro é tão ruim quanto dormir em uma sentinela. Ele não oferecia isso a Deus, aquilo que não lhe custasse nada. Cristo sangrou pelas almas, bem que pudéssemos suar. Este bom homem, como uma vela, consumiu-se enquanto iluminava os outros. Ele era um homem de espírito perdoador. Ele não se incomodou com o transbordamento de fel. Bondade ele escreveu em mármore, ferimentos que ele esqueceu. Ele era muito carinhoso. As costas e barrigas dos pobres foram os sulcos onde ele semeou as sementes de sua liberdade. Mas embora sua caridade brilhasse, ele não se importava que ela pudesse brilhar. Ele agora é tirado do mal por vir. Para você que estava sobre esse ministério, deixe-me dizer que você perdeu um amigo e um guia. Você tem motivos para serem queridos e enlutados. Deixe-me pedir apenas isso de você, para que você se lembre das muitas boas instruções que lhe foram dadas. Embora ele esteja morto, não deixe que seus sermões também morram, mas trabalhe para copiá-los em suas vidas.